Como presidente da Assembleia Legislativa, como candidato a governador de Santa Catarina, Gelson Merides foi um dos protagonistas da política na última década em Santa Catarina. Depois da derrota para Carlos Moisés no segundo turno ano passado, ele adotou uma postura de silêncio. Agora, ele vai contar para nós o que ele está achando do governo da mudança. Deputado, na eleição do ano passado o senhor ficou numa posição incômoda, o senhor estava contra a onda. Essa onda produziu a eleição do governador Carlos Moisés, que o derrotou no segundo turno. Como é que o senhor vê o governo produzido por essa onda? Como é que o senhor vê o governo Carlos Moisés agora em setembro de 2019? Olha, primeiro que eu estava contra a onda, tanto que no primeiro turno eu também votei para o Bolsonaro. Nós tivemos no segundo turno um processo de verticalização que eu respeitei na subsequência à eleição e respeito até hoje. Agora nós estamos há quase um ano de mandato e o que se observa é aquilo que eu dizia durante a campanha. Um governo de improviso, um governo sem experiência e com pouca capacidade para o trabalho, ele vai enfrentar problemas maiores do que os que já existem. E é assim que eu vejo o governo. Um governo preguiçoso, um governo que vai pouco para a rua conversar com as pessoas e que por isso comete erros que não deveria cometer. O principal deles é agora, quando pretendeu elevar a alíquota de 0 para 17 do defensivo agrícola, indo contra todo um segmento que é a agroindústria e o agricultor. E esses erros ocorrem por falta de diálogo, por falta de estar presente, por falta de trabalho. O senhor, como governador, como é que o senhor conduziria essa questão da revisão da política de incentivos fiscais? Olha, isso é um equívoco que durante a campanha foi muito debatido. Santa Catarina tinha uma estrutura tributária que era única no Brasil. Tanto é que nós tivemos no primeiro semestre deste ano 17% de aumento da receita. Nós tivemos estruturas fiscais muito sólidas e construídas ao longo do tempo por todos os governadores que passaram. Se nós olharmos para trás, o Rio Grande do Sul e o Paraná começaram a ir mal lá no tempo do Olívio Dutra no Rio Grande do Sul, do Requião no Paraná, quando começaram a fazer legislação tributária por decreto, alterar protocolos e desrespeitar o direito adquirido pelos processos, pelos protocolos assinados. Santa Catarina fez o contrário ao longo do tempo. Respeitou contratos, fez o processo tributário de uma forma muito firme e serena e nos trouxe até aqui. Esses movimentos que o governo faz são muito ruins para a credibilidade do Estado, porque passam uma imagem de que nós não temos segurança jurídica. Isso no longo prazo é extremamente ruim para os novos investimentos do Estado. O que nós temos que ter e o que eu teria é, acima de tudo, um compromisso em não aumentar impostos. E quando você reduz benefícios, você está aumentando o imposto direto para o consumidor. Você pode e deve revê-los periodicamente, migrar de um campo para o outro, mas jamais alterar para aumentar receita através da queda de subsídios, porque isso aumenta o tributário. Santa Catarina não concedia benefícios de mais 25% da arrecadação? Se ela concedesse, ela não teria os melhores números de receita do Brasil. Se ela concedesse, não teria um aumento real de 17% no primeiro semestre. O que Santa Catarina sempre usou é essa política agressiva de incentivo fiscal para atrair investimento, aumentar a sua economia e gerar empregos. Aí nós temos uma curva chamada curva de Laffer. Quando está no limite da capacidade, se você ampliá-la, você diminui a receita porque diminui o consumo. E esse risco Santa Catarina nunca correu. Segurança jurídica, visão de longo prazo e, acima de tudo, uma previsibilidade do que vai acontecer foi o que nos deu esta condição. Quando você começa por decretos malucos como foram feitos pelo governo, a mexer em carga tributária futura, a alterar políticas públicas que eram consolidadas ao longo do tempo, e a questão do agrotóxico é uma clara. Que efeito o senhor acha que pode acontecer dessa mexida? O que pode acontecer é o inverso do que vem acontecendo até agora. O Paraná e o Rio Grande do Sul com políticas inversas. O Paraná reduzindo tributos na cesta básica e nós aumentando. O Rio Grande do Sul com muita agilidade, muito trabalho e presença. O que ocorre para a economia regional? O refluxo do que nós vemos até aqui. Os investimentos saindo de Santa Catarina, irem para o Paraná e para o Rio Grande do Sul, com geração de desemprego em Santa Catarina. Por isso que esse alerta que eu faço não é para criticar o governo. O governo é um governo inexperiente, ineficaz nas práticas porque não conhecia. Isso se corrige. Agora, trabalho, presença e ouvir, acima de tudo com humildade para poder corrigir os erros, é fundamental. Porque eu não torço contra o Estado. Eu não quero passar a mensagem de que torço para que dê errado para dizer que eu tinha razão. Agora,
foram um ano do governo, passaram-se um ano, de um processo onde as escolhas foram equivocadas. Houve o confronto com uma escolha, confronto com o produtor, confronto com o agricultor, confronto com quem gera emprego e renda. Isso é muito ruim para Santa Catarina. O que o senhor, como governador, teria priorizado no primeiro ano? Primeiro, fazer uma reforma efetiva. A reforma apresentada na Assembleia foi uma enganação. Ou foi enganado o servidor, porque estavam todos lá aplaudindo a reforma, ou foi enganado o eleitor, porque as duas coisas não fecham. A reforma administrativa é para reduzir custo, é para enxugar a estrutura. Isso não aconteceu. Segundo, nós temos uma política que tem que ser tratada de uma forma muito séria com relação ao servidor público, que está com o seu salário achatado desde 2013. Nós tínhamos que tratar disso antes que as pressões de movimentos de categorias acontecessem, com o professor, com o policial e com os agentes penitenciários. Isso o governo está errando e está armando uma bomba logo para frente. Então, fazer uma reforma efetiva que reduzisse o custo do Estado, eu anunciei antes da eleição e faria isso, eu não teria mais do que 200 cargos comissionados. Com absoluta certeza, hoje o governo tem próximo de 1.000. Eram 1.400 no passado. Foi muito pequena a alteração feita. Eu teria feito muito mais profundamente para que se tivesse gordura para logo em seguida, quando vierem as pressões salariais das categorias, o governo ter manobra para poder remunerar melhor o professor, remunerar melhor o policial militar, que são categorias de interesse do Estado. Há um ponto em comum no discurso de vocês, que foi a questão do 10º, que ele também tentou fazer uma redução. Como o senhor, como presidente da Assembleia, tentou liderar essa discussão em algum momento? Essa discussão, é possível fazer essa redução? O Moisés agiu corretamente na forma como ele tentou levantar essa questão? Não, o Moisés errou tanto quanto eu errei lá atrás. Na época eu era legislativo, fiz uma emenda legislativa e eu tinha maioria no parlamento para aprovar. Não tive naquele momento o apoio do governo. Agora houve o inverso. O governo fez a proposta e não teve a maioria no parlamento para aprová-la. Na prática, os dois movimentos foram equivocados porque não deram um resultado prático e um assunto que tem que ser debatido, tem que ser aprofundado. Não se pode ter dois tipos de Estado, um dos poderes com toda a capacidade e o outro do executivo com o cidadão e o servidor com aquilo que é possível. Uma discussão mais aberta e mais ampla, que eu não fiz lá atrás e que o governo não fez agora, precisa ser feita para o futuro, porque o interesse do cidadão é que as instituições funcionem de forma harmônica. E para isso há que ter bom senso tanto dos poderes, especialmente do executivo. Falta uma verdadeira oposição ao governo Moisés? Olha, eu fiquei praticamente um ano sem falar para que não passasse a impressão de que eu estava torcendo para dar errado para dizer que eu tinha razão. Agora, passado um ano, é o momento de poder falar e expor aquilo que eu penso. E volto a dizer, eu vejo no governo um governo preguiçoso, um governo pouco presente. Para mim, governar é ser muito mais do que um processo administrativo, é ser um catalisador das forças vivas do Estado, é o governador estar presente para motivar a economia, motivar o desenvolvimento, incentivar as boas práticas. Isso requer trabalho. Eu nunca trabalhei nos últimos 10 anos menos do que 15 horas por dia. Eu não vejo o governo com essa disposição de estar na rua, presente nas comunidades, em Blumenau, em Chapecó, em Criciúma, sendo um catalisador, como era o Luiz Henrique. Um homem de trabalho, como era o Esperidião Amin, um homem de trabalho e presença. Esse manto do governador ele é único. O manto do executivo, as pessoas podem ser ocupadas por pessoas técnicas e qualificadas. Agora, o governador ungido pelas urnas, ele é um só. Ele tem que ser onipresente. Isso requer desprendimento, força e, acima de tudo, disposição para o trabalho. Me parece que está faltando agora para o governo. O senhor vive uma situação inusitada. O senhor foi candidato a governador pelo PSD, foi para o segundo turno, recebeu mais de 1 milhão de votos, mas acabou deixando o PSD depois da campanha. O que aconteceu? O senhor perdeu o PSD? Não, eu teria toda a condição de disputar a convenção. Tenho com o PSD uma relação de muita amizade com os prefeitos, com os vereadores, com a base do partido. Eu, em 2018, em março de 2018, tive um processo de intervenção pelo Diretório Nacional que eu enfrentei e acabei tendo êxito naquele momento, conseguindo a minha candidatura. Passada a eleição, eu não via necessidade de ter uma espada na minha cabeça para os próximos 4 anos. Lá em 2022, não sei se serei ou não candidato, isso o tempo vai dizer se eu vou ter viabilidade, se eu vou estar vivo, se vai ter, enfim. Agora, o que eu não quero ter é, de novo, um processo nacional tendo lideranças nacionais e locais que me deixam numa condição desconfortável. Como o partido, hoje, não só o PSD, mas como qualquer outro, tem muito menos importância na vida do cidadão do que tinha no passado, eu preferi sair,
ficar sem nenhuma amarra para poder olhar o cenário com liberdade e poder ser útil àqueles que me ajudaram e, acima de tudo, a Santa Catarina. Já tem destino? Não tenho e nem tenho pressa. Não tem prazo para se filiar a um partido novo? Não, porque não vou disputar a eleição municipal. É Portanto, uma decisão, o senhor não vai disputar a eleição municipal? Eu não tenho essa pretensão. Dizer que não vai seria ir contra um dogma da democracia. Eu não tenho essa disposição, não é para isso que eu vou trabalhar, não é para isso que eu estou me movimentando. O que eu quero a partir de agora é fazer um contraponto saudável, não pessoal ao governador nem ao governo. Eu não torço para que o governo vá mal, porque vai mal Santa Catarina. Agora, ver erros cometidos, como na segurança pública, onde nós temos um efetivo menor do que o ano passado, como na saúde nós reduzimos o duodécimo e o percentual de 15 para 12, nós temos hospitais prontos sem operarem por falta de recursos, nós temos uma bomba armada na segurança pública porque não aumentamos o efetivo e não criamos no sistema prisional novas vagas, tampouco novas formas de penas alternativas que permitissem desafogar o sistema prisional. E essa conta vai vir, essa fatura vai ser cobrada logo na frente. Para encerrar, deputado, o que significa essa mudança do domicílio eleitoral para Joinville? O senhor pode ser candidato lá? Não se trata, eu não fiz esse domicílio ainda. O que tem é que eu estou trabalhando em Joinville agora. Por uma questão legal, você mora ou trabalha na cidade que tem o seu domicílio eleitoral. Eu morava em Chapecó e trabalhava em Florianópolis, meu domicílio era Chapecó. Hoje eu trabalho em Joinville e tenho uma residência em Florianópolis e em Joinville. Ou eu voto em Florianópolis ou eu voto em Joinville. A minha opção será por Joinville, que eu não estou trabalhando. A questão de disputar na eleição é absolutamente longe, não tenho nenhuma pretensão de trabalhar para isso. Agora, dizer que isso é impossível, não é. É o que eu desejo e é provável? Não, também não é. Mas é uma possibilidade. De que forma o senhor participa da política lá? Em Joinville, procurando construir um processo que deixe claro aquilo que deveria ter sido feito pelo prefeito e não foi. A forma que o governo possa agir e não agiu. O Estado tem uma dívida com Joinville muito grande. Tanto que foi a única cidade que eu assumi um compromisso direto, eu assinei uma carta com Joinville, estadualizando São José, criando condições de recuperação das finanças do município, porque há um descompasso entre Joinville e Florianópolis que tem que ser corrigido. É justo que você faça isso. E eu vou continuar vendendo esta tese, faria isso como governador e quero fazer agora no debate com a cidade, procurando contribuir com esta discussão. Bom, deputado, muito obrigado pela entrevista do Cabeça de Político. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, um abraço.